Alguém? Glória, não deu pra entender o que você falou. Glória, não deu pra entender o que você falou. Ai, desculpa. Ah, é porque eu tô sem, eu não estava ouvindo. Eu não estou ouvindo o professor. Alguém está ouvindo? Não, não tô ouvindo. Não. Mas ele colocou ali que vai ligar o celular novamente, que o notebook é péssimo o som. Ah, tá Daiane, bom. tenta aumentar o seu som, a gente não escuta você. Só um pouquinho. O professor colocou ali que o som Oi? tá Alô? péssimo. Agora sim, né? Estamos ouvindo agora. E agora tá gravando lá pela outra câmera. É que o som do meu aparelho de notebook é muito ruim. Vamos lá. Eu falei para vocês, né, estamos no artigo 2º do Código de Ética Profissional do Psicólogo. O psicólogo é vedado, é proibido. Né? Vedado quer dizer proibido. Ao psicólogo é vedado praticar ou ser conivente com quaisquer atos que caracterizam negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade ou opressão. Esse artigo ele é muito amplo, perigoso, porque a gente pode realmente entrar numa situação em que a gente, embora não esteja praticando, às vezes a gente nem sabe que está sendo praticado algum tipo de opressão, algum tipo de exploração, de crueldade, de violência, e acaba sendo, como é que eu posso dizer, conivente, né, como diz aqui o artigo. É o risco, por exemplo, de quem trabalha na FEBEM, por exemplo, na Fundação Casa. Muitos colegas nossos trabalham na Fundação Casa. E lá vocês sabem que o uso da violência é uma coisa corriqueira. Até hoje, violência, opressão, o pessoal que trabalha lá trabalha como, tratando com pessoas como se elas fossem bandidos, né? E a maioria, muitos deles são mesmo. Só que tem o Estatuto da Criança e do Adolescente que protege aquele pessoal que está lá, aqueles meninos, aquelas meninas, e não pode usar violência, mas é usado. Então, quem trabalha lá constantemente corre esse risco. Segunda, a linha B. Só para dizer para vocês uma coisa que é futilidade, mas o Código de Ética ele é uma lei, né? Ele é uma lei federal, porque o Conselho Federal seria, digamos assim, uma autarquia, e o Código de Ética é uma lei federal. E as leis elas têm normas para serem construídas. Então, o artigo 2º não devia começar com item A, deveria ser a linha A, aquele risquinho, aquele pauzinho, mas aqui é item, não sei quem fez essa lei aqui fez errado. Item B, induzir a convicções políticas, filosóficas, morais, ideológicas, religiosas, de orientação sexual ou a qualquer tipo de preconceito quando do exercício das suas funções profissionais. Então, esse artigo aqui, esse item, é aquele que proíbe o psicólogo de tratar o sujeito que é homossexual, por exemplo, de maneira preconceituosa. Por exemplo, aquela ideia da prática de tentar reverter a homossexualidade, que é muito comum, é proibida por este item aqui, que seria induzir convicções filosóficas, morais, ideológicas, religiosas, de orientação sexual. Em regra, todas as pessoas que trabalham defendendo a reversão de orientação sexual,
de homossexual para heterossexual é o pessoal que tem orientação religiosa, né? Tem convicção religiosa na frente da convicção científica. Por isso esse artigo trabalha com essa ideia. Vocês têm alguma ideia de alguma outra situação que alguém poderia implicar nesse artigo aqui? Ser enquadrado nesse artigo? Professor, Eu penso eu que tenho. eu tenho. A gente vai usar levantar a mão ou como que funciona? Pode ser. Quem é que estava falando que eu não sei quem era antes? Deixa Denise? primeiro a Denise. Eu. Diga, Denise. Pois não. Então, eu tenho Eu acho que a conexão dela está uma ruim. situação, um exemplo até meu Certo. mesmo. Não aí, no caso, a minha conexão está falhando? Agora parece que Está firmou. falhando? Estava falhando, mas parece que agora firmou. Vamos ver. Professor? Diga, faça a pergunta. Vamos ver se a gente consegue entender. Gente, eu não consigo falar. Escreve no chat. É melhor ela escrever. O sinal aqui não tá bom. Eu tive o... Não melhorou, né? Não. Ótimo. Escrevendo no chat fica mais fácil. Enquanto isso, eu posso fazer a pergunta, professor? Claro, Renato, vai lá. Quando eles dizem aqui... como é que é a questão política? Sim. De orientação, exploração, violência, crueldade, orientação sexual, religiosa, políticas. Sim. Mas nós percebemos, por exemplo, igual naquela nota que nós vamos fazer o trabalho, ali Sim. me parece que o Conselho de Psicologia ele é muito voltado a ideologias esquerdas. Eu estou enganado ou eu estou vendo isso com o prisma correto? Porque, veja, que nem é uma convenção, não é uma regra matemática, mas é uma convenção, não é uma regra gramatical, mas é uma convenção da sociedade. Colocar psicólogos, entre parentes psicólogas, sempre o "o" primeiro e depois o artigo feminino, o masculino e depois o feminino. Mas lá ele coloca psicólogas, depois psicólogos. Mas aí tem um motivo, não é porque é de esquerda, não. Aí é uma questão de gênero. Nós temos para cada... Eu não sei exatamente qual é a proporção, mas eu imagino que para cada 10 psicólogas nós devemos ter um psicólogo. Então, acho que é por isso que quem domina, digamos assim, bastante a coisa lá, tem muito mais mulher do que homens, né? Imagino que seja isso. Tá, mas não é questão de ser... Eu acho até que tem muita gente de esquerda, sim. Mas isso que eu queria saber. Me parece que a psicologia ela é muito... Parece que a psicologia confunde, aí o senhor me corrige se eu estiver errado, confunde humanismo com comunismo. Porque o comunismo ele se apropriou do discurso humanista. Eu estou enganado ou não? Não, talvez pode haver uma confusão aí, Renato. É possível que os discursos de esquerda... Na verdade, o que está acontecendo é que, politicamente, quem traz um discurso humanista hoje é confundido com comunista. Não acredito que não é o contrário? Não, então, pode ser o contrário, mas eu acho que a ordem é essa. Acontece que o pessoal que está na frente
lá do nosso CRP, do Conselho Federal, tem uma linguagem muito humanista. Eu não sei se eles são comunistas, eu acho que não, mas pode ter bastante gente de esquerda, como pode ter gente de direita também. Eu não conheço profundamente assim para dizer a convicção política deles, mas é possível que tenha muita gente de esquerda, sim. É possível. Agora, ideologicamente, quem está trabalhando por direitos humanos, por exemplo, contra os desfavorecidos, não sei o quê, costuma ser acusado de comunista. Às vezes não é, né? Eu não sei se a Denise fez a pergunta. Fez, Denise? Acho que ela tá escrevendo ainda. Ah, ok, está escrevendo. Professor, Diga lá. melhorou? Ah, melhorou. Opa, agora estou ouvindo bem. Diga lá. Eu não consegui fazer a pergunta ali, porque na realidade não era uma pergunta. Eu queria até comentar aqui de um fato que aconteceu. Eu acho que cabe aí dentro desse código de ética, né, que o senhor acabou de mencionar, que, por exemplo, aí o senhor deu a questão aí da cura gay, né? Do profissional, de repente, levar ali do que acredita, da sua particularidade. Há uns anos atrás aconteceu comigo um fato que eu acho que talvez se encaixaria aí, de uma psicóloga, até eu já comentei na sala, acho que as pessoas já devem até saber desse caso. A psicóloga era judia, e ela fez um comentário comigo, numa sessão de terapia, que ela levou toda a cultura judaica dela para a opinião em relação ao meu caso. E aí, uma opinião assim extremamente machista. Quando eu me deparei com aquilo, eu interrompi, eu não quis mais seguir, e aí ela tentou reverter o quadro, e aí eu não quis mais seguir. Então, rompeu a relação. Rompeu. Então, eu imagino que nesse caso aí ela faltou totalmente aí com a conduta do Código de Ética, né? Porque ela levou os princípios judaicos para dentro da terapia. Misturou o princípio religioso. Exatamente. Perfeito. Exatamente. É isso mesmo, exatamente. E isso acontece, viu? A coisa é complicada mesmo. É perigoso, sabe? Porque todos nós temos as nossas convicções religiosas, as nossas convicções políticas, todos nós temos as nossas convicções morais, ideológicas, cada um tem a sua. No momento que nós estamos lidando com o paciente, a gente não pode induzir o paciente às nossas convicções, o que é um desafio, viu? Muito grande. Está entendido isso? Alguém quer fazer mais alguma consideração sobre esse item B? Então vamos ao item C. Utilizar ou favorecer o uso de conhecimento e a utilização de práticas psicológicas como instrumentos de castigo, tortura ou qualquer forma de violência. Isso aqui aconteceu muito durante o regime, durante a Segunda Guerra Mundial, né? Durante a Segunda Guerra Mundial, alguns experimentos em psicologia têm esse registro de uso de castigo físico, de tortura, de violência, inclusive até com animais, né? Experimentos com animais também devem ser evitados o uso de qualquer tipo de estímulo aversivo. É isso que se fala aqui. Isso aqui se aplica muito mais às pessoas, mas também aos animais, né? Utilizar ou favorecer o uso de conhecimento e a utilização de práticas psicológicas como instrumento de castigo, tortura ou qualquer forma de violência. A psicologia, de maneira nenhuma, pode estar a serviço de violência, castigo ou tortura. Em qualquer situação que a psicologia estiver envolvida com isso, está errado. Nós não podemos trabalhar com isso. Mas, entender. Professor, desculpa, professor, uma pergunta. Mas a psicologia, ela apoia o trabalho científico primeiro com os animais, por exemplo, teste de vacinas, estudo de comportamento medicamentoso, ela apoia isso ou ela acha que isso é desumano? Não, a psicologia apoia, porque isso é científico.
Há uma conversa hoje, até possivelmente entre psicólogos, né? Tratando disso. Mas isso é de uma bobagem sem tamanho, né? Vamos combinar. Tem que fazer o teste de uma substância. Agora, por exemplo, estão fazendo o teste de uma série de medicamentos para cura, para ver se acha uma cura dessa doença que nós estamos vendo agora, do Covid-19, que é uma peste mundial. E a gente tem a opção de começar os testes no animal ou começar o teste humano. Os caras que acham que devia começar em humano, devia dar o filho dele para ser cobaia. Exatamente, né? Quem vai ser ignorante, assim, vai ser idiota, assim, na casa do chapéu. Me desculpe quem pensa o contrário. Verdade. É tudo. Exato, Né? Porque tem efeitos colaterais. Quando começam os experimentos, nós não sabemos exatamente qual é o prejuízo que o sujeito vai ter. E também não queremos o prejuízo do animal. Estamos falando isso. Mas, lógico, né, gente? Numa escala, antes que seja um animal, e outra, normalmente são animais que foram criados em laboratório, que foram criados exatamente para isso. Né? Eles estão cumprindo até uma missão quando eles fazem isso. Então, o código de ética ele não é contrário a isso. O código do psicólogo ele não é contrário. Não. Inclusive, a gente usava os animais, até bem pouco tempo, nós usávamos os animais para fazer experimentos de psicologia comportamental. Eu acho que também tem a ver com a finalidade, né? Se é com a finalidade de vacina, que é uma coisa essencial, eles não vão barrar. Agora, se é com a finalidade de um experimento mais, tipo, ok, eles vão preferir que você use outros recursos. Era a minha visão, né? Sempre que a gente puder poupar os animais, a gente deve poupar. Né? Como diria um cara que vocês não conhecem, né? Poucos de vocês aí conhecem, que disse que, por incrível que pareça, ele era um ministro no tempo do Collor e ele foi encontrado com um cachorro, levando o cachorro para a mãe idosa. Né? E o repórter falou para ele, pô, ministro, o senhor está com o cachorro dentro do carro? E ele falou, não, mas peraí, cachorro também é gente. Chamava Rogério Magri. Nós não entendemos que cachorro é gente, mas também não queremos que o cachorro seja submetido a um sofrimento desnecessário. Nesse sentido, nós concordamos. Agora, para fazer experimentos que podem ser feitos sem os animais, nós fazemos. Hoje, por exemplo, a maior parte das universidades faz experimentos de psicologia experimental com ratos virtuais no computador. E não uso mais ratos vivos, como usamos na minha época, até acho que 10 anos atrás, a gente usava na psicologia. Hoje eu não tenho mais notícia de quem usa isso, porque é possível substituir. Então, podendo substituir, né, melhor. E tender a cumpliciar-se com pessoas ou organizações que exerçam ou favoreçam o exercício legal da profissão de psicólogo ou de qualquer outra atividade profissional. Isso aqui não é incomum. Isso aqui é mais comum do que as pessoas pensam. Pessoas que trabalham como coaches, por exemplo, e que se intitulam e fazem práticas de psicólogo. Então, é preciso tomar muito cuidado para a gente não se associar a pessoas assim. Senão a gente se torna cúmplices de trabalho análogo ao trabalho do psicólogo e que está associado ao exercício ilegal da profissão ou de qualquer outra atividade profissional. Alguém que não é médico, que se intitula médico, que faz trabalhos próprios de médicos e que você tem um consultório junto com a pessoa, pode ser enquadrado nesse artigo. Percebam que as questões éticas, isso tem a ver um pouco não, tem muito a ver com aquilo que nós discutíamos lá na nossa teoria do livrinho lá do que é ética. Né? As questões éticas, elas são sutis. Tem hora que a gente não percebe e a gente está envolvido num dilema ético aí. Então,
cuidado para você não se tornar cúmplice trabalhando com pessoas que estejam, eventualmente, praticando algum exercício ilegal da profissão, seja do psicólogo, seja de outra profissão qualquer. Muito O senhor cuidado. o senhor me corrija se eu estiver errado. Pois não. Essas terapias alternativas, inclusive é até homologada pelo Ministério da Saúde, e é por isso que é a minha pergunta, nesse arcabouço das terapias alternativas, nós encontramos, é uma pergunta, né? Encontramos muitos profissionais que não são psicólogos, que não passaram pelas cadeiras da academia, portanto, tem só um contato não técnico com os conceitos da psicologia, e eles estão lá exercendo funções, eu não digo o tempo todo, mas em determinados períodos da terapia, que ele usa processos psicológicos sem o devido conhecimento. Isso é verdadeiro nessas terapias alternativas? Pode ocorrer isso ou não? Mas quais são essas terapias? Dá um exemplo de uma terapia que a gente pode chamar de terapia complementar e integrativa. Qual um exemplo? Holística, por exemplo, os florais. Não, florais, por exemplo, florais não. Ah. Florais não é uma terapia admitida na psicologia. Ela pode ser chamada de alternativa, de complementar, de integrativa, mas não na área da psicologia. O psicólogo não pode utilizar. E também não pode se associar com pessoas que utilizam, porque não é uma prática cientificamente comprovada pela psicologia. Mas até aí a psicanálise também não é comprovada. Não, lógico que é. A psicanálise é comprovada. Comprovada cientificamente? Sim, olha só. A psicanálise... Desculpa, professor. Pode ler aquele livro de Norman Edge, e ele vai referenciar Eric Kandel. A psicanálise, hoje a neurologia provou quase 100% da psicanálise. Não, mas independentemente disso, esse caminho é um caminho possível de discutir a psicanálise como ciência. É a Pamela que falou, né? Foi a Pamela que falou? Foi, né? Foi, é porque foi um questionamento meu que a gente teve várias aulas já sobre isso, vários professores falando, alguns inclusive falaram da importância de não se provar a psicanálise, que não precisa provar. Pamela, essa discussão é uma discussão realizada por alguns antipsicanalíticas, né? Pessoa que não é psicanalista, que você pode escolher a linha que você quiser. Eu, por exemplo, não sou. Cuidado com essas afirmações, porque a psicanálise tem um comportamento que parece religioso, né? A psicanálise não, a psicologia. As pessoas têm... o indivíduo se torna comportamental, ele tem uma atitude religiosa com a abordagem, e aí, para ele, só a comportamental é que é uma abordagem científica. O humanismo não é, Gestalt não é, a psicanálise não é. Não é assim. A psicanálise é ciência na mesma proporção que a filosofia é ciência, que a sociologia é ciência. Acontece que a psicanálise não é uma ciência objetiva, não é uma ciência como é a matemática, a biologia, mas isso não transforma a psicanálise em não ciência. A política é ciência, a economia é ciência. E não são. A economia, ao contrário do que as pessoas imaginam, a economia não é uma ciência exata. Não são só as ciências exatas que podem ser consideradas ciência. Eu não sou psicanalista, como você sabe, mas eu entendo que a psicanálise é ciência. Tem um livro muito interessante, pequeno, que você talvez consiga pegar na biblioteca, eu imagino, chama Freud e a Alma Humana. E esse livrinho é um livro de um psicanalista, Bruno Bettelheim, e trabalha
num determinado momento, com uma discussão sobre... É um livro bem fininho, sobre o fato da psicanálise ser ciência. E ele diz que a psicanálise é ciência, só que não é uma ciência nomotética, como se diz. As ciências nomotéticas são aquelas regidas por lei. Então, nós temos a matemática, a física, a química, são as ciências exatas. A ciência psicanalítica, ela, por causa do objeto, que é o ser humano não é previsível. O ser humano não pode ser entendido como alguém que, em todas as vezes, vai dar o mesmo resultado. E todas as ciências que têm o ser humano como objeto de estudo são chamadas de ciências idiosincráticas. São ciências que trabalham com um objeto que não é plenamente objetivo. Mas isso não transforma a psicanálise em alguma coisa que não é ciência. Então, só para fazer um parêntese. Agora, sobre florais de Bach, não, é só para você entender. Sobre florais de Bach não é ciência de jeito nenhum. E aí nós não podemos usar, não podemos recomendar, não podemos prescrever, porque não é ciência. Eu não sei se alguém já explicou para vocês, florais de Bach. Esse Bach era um médico que conseguiu tirar da casca das árvores extratos que poderiam servir para ajudar a controlar algum sentimento, algum comportamento humano. A gente sabe que as árvores, as ervas, a botânica, ela é a fonte da maior parte dos medicamentos que nós utilizamos. Então, é possível, né, tirar das árvores, em tese, é possível tirar das árvores algum componente ativo, algum princípio ativo que possa beneficiar as pessoas em alguma coisa. Seria possível tirar um princípio ativo de uma determinada árvore. Então, isso até tornaria o floral de Bach alguma coisa científica, poderia tornar. O problema é que como é que o floral de Bach, como é que Bach descobriu que determinada árvore tinha determinado componente próprio para fazer com que controlasse a ansiedade, por exemplo. Ele conseguiu isso conversando com a árvore. Aí não dá, né, gente? Aí parece brincadeira, mas não é brincadeira. Ele conversava com as árvores, e as árvores diziam para ele. Conversar com a árvore, professor, o cara tá pior que o louco. O cara tá na noia, como diz um amigo meu. O cara tá na Disney. E não tem comprovação científica nenhuma. Nós não podemos usar floral de Bach e nem autorizar ninguém que use. Isso é um exemplo. Outra coisa são as terapias de vidas passadas. São comuns. Muita gente aplica terapia de regressão a vidas passadas. Hipnose. Outra terapia. Não, hipnose é outra coisa. Eu vou voltar em hipnose. Outra coisa é terapia de regressão, mas não a vidas passadas, a estágios anteriores do desenvolvimento. Muito comum, que também não é científico. Ninguém tem garantia de que aquilo que a pessoa manifesta quando está lá, deitada, lá, estou no útero da minha mãe, e não sei o quê, ninguém garante que aquilo lá realmente seja alguma coisa cientificamente comprovada. E a Reiki, Reiki e Qigong? Também não. Reiki é uma terapia energética que tem muita influência das culturas orientais e que também tem influência de... Mas não é científico, então não pode ser utilizado. Agora, hipnose. A hipnose, vocês devem saber a história da hipnose, né? A hipnose foi muito utilizada no final do século XVIII e comecinho do século XIX. Na crise de histeria que assolou a classe média alta da Europa no século XX, começo do século XX, né? 1900 e pouquinho. Então, é fim do século XIX e começo do século XX.
foi utilizada largamente hipnose, especialmente por uma pessoa que se chamava Charcot, né? E Charcot era um francês e ele utilizou a hipnose. E um dos caminhos que Freud utilizou no início, antes dele criar a psicanálise, foi a hipnose. Depois, a hipnose foi abandonada por um período grande da ciência e, ultimamente, a hipnose foi retomada como procedimento científico e útil para ser utilizado em algumas áreas da psicologia. Então, a hipnose pode ser usada, por exemplo, eu não sou hipnólogo, não entendo nada de hipnose, nunca estudei isso, mas hoje existe a possibilidade do psicólogo aprender hipnose e utilizar a hipnose clinicamente. É possível, e é científico. Hoje tem comprovação científica da hipnose, de como ela pode ser útil em algumas poucas áreas, mas pode ser útil, sim, para tratamentos de fobia, para tratamentos de ansiedade aguda, especialmente quadros ligados à ansiedade, que a hipnose pode ajudar, levando o indivíduo a uma experiência de tranquilização, de relaxamento, e ela acaba substituindo, digamos assim, aquelas terapias de relaxamento, aqueles exercícios de relaxamento que são utilizados em psicologia comportamental. Alguns psicólogos comportamentais utilizam a hipnose. Então, mas as outras coisas que estão sendo usadas aí como terapias complementares aí, ou qualquer coisa dessa linha aí, alternativa, integrativa, precisa tomar muito cuidado. Se não tiver base científica, se não for homologado no Conselho de Psicologia, não pode ser utilizado. Certo? Ok, obrigado, professor. Professor, tem uma pergunta. Diga lá. Exemplo, quando eu me formar, né, psicóloga, eu sou formada, né, consteladora familiar. Uhum. Eu faço constelação familiar. Eu não posso atender mais em, né, constelação familiar. Não, porque há uma discussão sobre constelação familiar, né, que, aliás, andou bastante em voga há um ano e pouco atrás. Houve muita discussão sobre constelação familiar. Há algumas pessoas que entendem que a constelação familiar é uma abordagem psicológica. Isso, não seria uma abordagem psicológica, mas como a psicanálise, como a comportamental, sim, mas é uma abordagem possível de se usar em psicologia. Sim. Eu não conheço bem, aliás, eu não conheço quase nada de constelação familiar. Mas eu digo assim, ó, por exemplo, se essas, né, terapias complementares, elas já estão sendo usadas lá pelo SUS, eu não posso atender com elas e ainda atender no meu, né, consultório. Eu não posso ser reikiana, ir lá um dia, né, no hospital, atender como reikiana e ter o meu consultório. Mas, Giovana, posso fazer as duas coisas? No seu consultório, não. Não, como sim, psicólogo, separado. Não, separado, desde que você não esteja atuando como psicólogo, pode. Mas escuta, tá. O SUS está fazendo reiki? Não, o reiki, ele está também incluído, não está? Lá nas, né, terapias complementares e alternativas? O que está acontecendo com o reiki, até onde eu sei, são alguns experimentos que estão sendo feitos em alguma unidade aí, algumas unidades aí, mas não como não é como alternativa, como uma terapia alternativa complementar, não. Como uma possibilidade de intervenção, mas assim, acho que mais no sentido de trabalhar o público numa diversidade e tal, mas ainda dentro de uma situação experimental. A gente não tem comprovação científica do reiki. Uma coisa é certa, no seu consultório você não pode usar reiki. Agora, a constelação familiar, eu acho que sim, porque a constelação familiar está associada à psicologia.
E eu posso, por exemplo, alugar uma sala dentro de uma clínica que pratica o reiki? Se a sua sala, se a clínica praticar o reiki, quem pratica o reiki não está exercendo, não está incluído naquilo que nós já falamos de exercício legal da profissão. Porque não tem profissão para aplicar reiki. Agora, você pode alugar um consultório numa clínica que tenha várias salas, que alguém lá da clínica utilize reiki, desde que fique muito claro que você não utiliza. E eu não posso utilizar. Então, se eu for fazer o reiki, se eu for fazer o reiki, eu preciso alugar uma outra sala. Então, eu não posso fazer, por exemplo, eu estou atendendo agora um cliente, né, psicologicamente falando, e depois, num outro horário, eu atendo uma pessoa e faço o reiki lá na mesma sala, ou numa outra sala, no mesmo lugar. Olha, Giovana, acho que a pessoa que fizesse isso teria problema com a psicologia, porque ela é psicóloga em qualquer lugar, né? Outra pessoa poderia aplicar, mas a própria psicóloga acho que não. Acho que ela teria problema, sim. Tá? Porque cairia aqui, favorecer, aliás, acumpliciar-se com pessoas ou organizações que exerçam ou favoreçam o exercício legal da profissão ou de qualquer outra atividade profissional. Nesse caso aqui, nós estamos falando só de exercício legal da profissão. Mais para frente, a gente vai voltar nessa discussão, porque nós temos aqui algum artigo que vai falar sobre práticas que são convencionais ou não. Então, daqui a pouco a gente volta a falar disso. Tá? Tá bom. Acho que podemos ir para o item E. Ser conivente com erros, faltas éticas, violação de direitos, crimes ou contravenções penais praticados por psicólogos na prestação de serviços profissionais. Aí é muito óbvio, né, gente? Em situação nenhuma, a gente pode ser conivente com erro, falta ética, violação de direitos das pessoas, crime, contravenção, coisas desse tipo. Né? Qualquer coisa que a psicologia esteja sendo usada e que possa passar perto de uma situação como essa, com violação de direito, crime, contravenção penal, que seja praticado por psicólogo, a gente não pode ser conivente, né? Evidentemente. Então, por exemplo, psicólogo que vende atestado médico, psicólogo que faz relatório para beneficiar uma parte. Então, isso é erro que a gente não pode admitir. Né? Isso aqui é bem óbvio. Né? F. Prestar serviços ou vincular o título de psicólogo a serviços de atendimento psicológico cujos procedimentos, técnicas e meios não estejam regulamentados ou reconhecidos pela profissão. Agora sim, Giovana, nós estamos falando exatamente daquilo que a gente estava tratando agora. Prestar serviços ou vincular o título de psicólogos a serviços de atendimento psicológico cujos procedimentos, técnicas e meios não estejam regulamentados ou reconhecidos pela profissão. Agora cai exatamente naquilo que a gente estava discutindo há minutos atrás. Então, nós não podemos prestar serviço e não podemos vincular o nosso título de psicólogo. A sua pergunta foi, e se eu abrir uma outra sala, né? E nesta outra sala eu puder fazer um atendimento. Na outra sala eu faço um atendimento. Né? Não deixa de ser preocupante, porque você não consegue se desvestir do papel de psicólogo. Né? Talvez, se num espaço você atendesse pacientes e no outro espaço você atendesse outros pacientes que não fossem os mesmos, talvez, em tese, você poderia se defender de uma acusação dessa. Não é uma tarefa muito fácil, não. É bem complicada a situação.
prática que reconhecidamente não é, prática que não seja reconhecida é problemática. Eu penso que, professor, é até difícil, vamos supor, a pessoa é formada aqui numa terapia energética, por exemplo, a Reiki ou Qigong, parece Qigong, que considera o corpo num sentido bem grosseiro aqui, numa bateria. Então, se a pessoa é formada e ela fez vários cursos nisso, ela absorveu aqueles conceitos, mesmo que não sejam conceitos reconhecidos pela psicologia, e é difícil ela se desprender disso, assim como o psicólogo é difícil desprender da linha que ele escolheu. Eu vou ser um psicanalista, eu vou ser um behaviorista, eu vou ser um cognitivo. É difícil o ser humano se desprender daquilo que ele mais se identifica. Acredita. Né? Agora, essas terapias energéticas, só para vocês saberem, né? E para apimentar um pouco a nossa discussão. Nós já tivemos, e aliás, nós temos terapias energéticas na psicologia. A bioenergética, eu não sei se vocês já estudaram isso, não? Bioenergética? Não, mas eu sei, eu conheço. Então, a bioenergética é uma linha. Isso, Alexander Lowen. O corpo em depressão, isso mesmo. Sim, Reich. Eu tenho aqui. Wilhelm Reich, exatamente. Mas a própria psicanálise, ela tem um aparelho psíquico como um aparelho termodinâmico. Não. Tudo bem. Tem mesmo, você tem razão. Mas não dá para comparar com Reich. Reich é um cara fenomenal, um cara fantástico. E Reich foi tido como louco nos Estados Unidos, os livros dele foram queimados em praça pública. E tinha gente que defendia que ele fosse preso no manicômio, porque ele defendia umas teorias estranhas. Mas o que era estranho era que a teoria era energética. O Reich fala de uma teoria do corpo, chama orgone. Ele diz que o corpo tem uma energia que pode ser medida, tanto que ele criou uma máquina para medir a energia do corpo. Caiu em descrédito o Reich, mas o Reich é uma figura que está aí entre as abordagens da psicologia e que trabalha com terapia energética, que é o que nós estamos falando aqui, só que numa perspectiva muito mais científica, né? Então, é possível. Por exemplo, Giovana, é possível ser reichiano sem cair no Reiki, por exemplo, entendeu? Sim. E olha, os princípios do Reiki, eu não conheço bem o Reiki, tá? Para dizer a verdade. Mas os princípios do Reiki implicam numa troca de energia, não é isso? Na energia do terapeuta e na energia do paciente. Então, aí é a grande diferença do Reich. O Reich não trabalha com troca energética. O Reich trabalha com a manipulação da energia do próprio paciente. Da própria pessoa. Isso. Então, o Reich dizia o seguinte: todo paciente, toda pessoa tem campos energéticos. Todo mundo tem. E você já estudou Reich, Giovana? Então, eu sou formada numa linha chamada Pathwork também, que não sei se você conhece essa da Eva Pierracos, que foi casada com John Pierracos. Deixa eu ver, o caminho do quê? Da autotransformação? Autotransformação. Interessante. Não conheço, não, nunca vi. Ela foi casada com John Pierracos, que foi um dos criadores da energética. E ela criou essa linha, só que é uma linha que trata do lado, né, espiritual. Não é tanto físico, como Lowen traz, né, energia física, e é mais por um campo, né, espiritual. Indica, né, os livros dele.
Então, eu conheço um pouco pelo que eu li, mas eu nunca passei, né, em terapia com essa... Então, com essa... deixa eu te falar do Reich, para depois a gente caminhar para isso, porque tem um outro autor reconhecido na psicologia, Giovana, que também trabalha com aspectos de espiritualidade dentro da psicologia. Eu vou te falar. Mas assim, ó, o Reich entendia que nós temos couraças, couraças caracterológicas, ele chamava, que são pensamentos, atitudes, crenças. Caminha até um pouco com a ideia da psicologia comportamental cognitiva, sabe? Esbarra um pouco. Só esse aspecto. E essas couraças caracterológicas que ele chamava favorecem bloqueios da energia do corpo. Ele dizia que nós temos 7 couraças musculares no corpo, começando na cabeça, depois no pescoço, depois no tórax alto, depois no abdômen e vai descendo. E que as couraças musculares são respostas a couraças caracterológicas, que tem a ver com emoções. Né? E que é possível quebrar as couraças caracterológicas com psicoterapia, e é possível quebrar as couraças musculares com intervenção de massagem, alguma coisa parecida com isso. Não sei se você chamava exatamente massagem, com a manipulação do corpo do paciente. Exercícios físicos, né? Eles faziam exercícios. Mas tinha também a coisa de pegar o corpo e quebrar a couraça com a mão, né? Isso aí. Né? Bom, mas Reich não entende nada disso como espiritual. Reich era judeu e ele não trabalha nada com espiritualidade, mas ele trabalha com a ideia da energia. E há poucos, mas há alguns psicólogos que trabalham com isso. Eu recomendo que você procure a Associação Bioenergética do Brasil. Existe? Sim, eu entro lá, eu conheço algumas já. Eu não conheço bem, eu sei que existe. E de vez em quando tem uns congressos, tem uns encontros, é interessante. Então, é uma abordagem que trabalha com energia e que é reconhecida pela psicologia. Agora, tem limites. Né? Quando começa a misturar com religiosidade, complica. Porque daí esbarra no outro artigo que nós vimos aqui. Mesmo que você trabalhe com uma ideia de religiosidade universalizada, que você não esteja falando de denominação, de uma religião específica, mesmo que seja assim, de vez em quando vai ter um problema quando se lida com religião. Outro psicólogo que trabalha com aspectos religiosos, 2. Um é Jung, né? Jung também considera a ideia da religiosidade, mas eu acho que Jung faz uma separação bem interessante de religiosidade e psicologia. Ele não mistura como as pessoas acham que mistura. Quem mistura, os que misturam são os junguianos. Jung mesmo não misturava, não. E há um outro que trabalha com a ideia de que as pessoas têm e é psicanalista, das teorias psicodinâmicas, que é o Frankl, da logoterapia. Sim, já ouvi falar da logoterapia. Viktor Frankl. E se você digitar logoterapia.org.br, vai achar a instituição da logoterapia e você vai ver que em algum momento Viktor Frankl trabalha com a ideia de religiosidade. Então ele trabalha com aquele aparelho psíquico do Freud, acrescentando um núcleo de espiritualidade. Mas a logoterapia, ela tá incluída na nossa... Tem a abordagem reconhecida. Opa! Dentro das abordagens psicodinâmicas. E também trabalha com aspectos religiosos. A dificuldade, Giovana, é como trabalhar com aspectos religiosos sem cair na armadilha do confessionalismo. De uma determinada religião. Mas a gente não pode trocar, então, a palavra... religiosa. E colocar, em vez de colocar religiosidade... É diferente? Não, é diferente. Aliás, eu acho que muda tudo. Mas até que ponto que no manejo a gente não traduz espiritualidade por religiosidade e religiosidade por espiritualidade. Então, você tem que estar bem, né, ancorada naquilo que você está falando.
essa é a armadilha, né? Tá bom? Nesse Tá bom, sentido obrigada. que eu queria que vocês... O Renato está trabalhando aqui com a ideia do que... Renato, essa ideia do... Você está colocando no chat aqui, é a ideia das couraças, é isso? É das couraças. Esse Chenel Zalman, ele viveu entre 1745 a 1812. E ele também é judeu, talmudista, e foi ele que desenvolveu o Tânia. E nesse escrito Tânia, ele fala das 7 kelipotes, ou das 7 cascas que compõem a psique humana. Então, isso é baseado, Renato, naquela ideia das chakras. Vocês já ouviram falar de chakras? Isso vem lá da teoria das religiosidades orientais, que os indivíduos têm chakras no corpo. Vai mais ou menos na mesma linha. O Reich também trabalhava, não com a ideia de chakras, né? Aliás, ele criou uma nomenclatura nova, mas se for comparar as couraças caracterológicas e musculares de Reich com as chakras que são discutidas nas religiões orientais, aí a gente vai perceber que tem muita semelhança. Os chakras, viu, professor? Obrigado, São os obrigado. chakras. Obrigado, E é isso mesmo. E se comparar as 7 kelipotes, que são 7 camadas, é a mesma ideia. Por isso que tem hora que eu fico assim com a psicologia, porque ela permeia muito uma subjetividade que é difícil de você manter um equilíbrio entre o que é racional para aquilo que é fé. Então, Renato, mas isso aí é natural. Ela tem uma fronteira muito tênue entre prática psicológica e fé. Então, Renato, mas a questão é a seguinte, que é uma das coisas que eu acho que a Giovana também está pensando aí agora, e está discutindo, e ela pensa na jornada dela, é que o ser humano ele é um ser integrado, né? E a questão da espiritualidade faz parte da experiência do ser humano. Então, por mais que a gente tente separar a espiritualidade da experiência humana, não consegue. O ser humano tem espiritualidade de várias maneiras. Né? Fomos criados para acreditar. Então, isso aí já é uma crença no poder da espiritualidade. Né? Exato. Há pessoas que pensam assim, eu também penso, mas há outros cientistas, outras pessoas que não pensam desse jeito. Mas, de qualquer maneira, a espiritualidade está sempre, sempre por aí. Então, é um caminho espinhoso, viu? Ignorar a espiritualidade. Vocês viram aí, esse ano agora, houve uma discussão no Congresso Brasileiro de Cardiologia, dizendo que os cardiologistas devem inserir a discussão da espiritualidade no tratamento dos seus pacientes. Acho que todo mundo acompanhou isso no Congresso Brasileiro de Cardiologia. E além disso, eles são agora... Antigamente era muito questionável discutir espiritualidade. Agora não. Agora é preferível que se discuta. É recomendável que se discuta espiritualidade. Mas é espiritualidade, não religião. E separar a religião de espiritualidade é um desafio grande. Não é todo mundo que consegue. Ok? Vamos seguir aqui no nosso... Nós estamos no F, né? Agora vamos para o G. Emitir documentos sem fundamentação e qualidade técnico-científica. Esse artigo, especificamente, está falando de qualquer documento que você venha emitir e, no final do semestre, a gente vai ter uma discussão sobre documentos psicológicos, os documentos que nós podemos emitir. Quais são os documentos que nós normalmente emitimos? E qualquer documento que o psicólogo emita, ele obrigatoriamente precisa seguir uma fundamentação técnico-científica. As abordagens estão dentro da fundamentação técnico-científica. E também nós precisamos, quando falo de técnico-científico, nós estamos falando, por exemplo, de testes psicológicos,
de entrevistas com cunho científico. Vocês já devem ter aprendido que, dentro da avaliação psicológica, a entrevista já inicia o processo de diagnóstico. Então, não é uma entrevista qualquer, é uma entrevista com cunho científico. E é nesse G que, normalmente, nesse item G do artigo 2º, que os psicólogos são acusados, lá no Conselho de Ética da Psicologia, são acusados de trabalhar sem... de escrever documentos que não têm base científica, né? Então, é uma coisa para a gente tomar bastante cuidado, mas nós vamos discutir isso especificamente assim que a gente acabar de discutir todos os artigos do Código. Tá? H, item H, interferir na validade e fidedignidade de instrumentos e técnicas psicológicas, adulterar seus resultados ou fazer declarações falsas. Olha, pessoal, os nossos testes psicológicos, que vocês já devem estar estudando, eles têm padronização, fidedignidade e validade testados cientificamente. Então, não são assim... Teste psicológico não é aquilo que vocês veem na revista Cláudia, na revista essas revistas que tem por aí, nos sites. Teste psicológico é coisa séria. E o que o artigo está dizendo aqui, esse item está dizendo, é qualquer coisa que alguém possa fazer com um teste psicológico que esteja prejudicando a validade, a fidedignidade e fidedignidade e padronização de testes psicológicos. Então, o teste psicológico é coisa séria. Nós não podemos pegar, por exemplo, ninguém pode fazer uma avaliação para uma pessoa. Não, vou fazer uma avaliação sua. Eu precisava de uma avaliação para ir num determinado trabalho. Não, você é meu amigo, vou fazer para você. Vou dizer aqui que você tem QI de tanto. Vou dizer aqui que sua personalidade tem tal característica. Não pode fazer isso, né? Obviamente. A gente desqualifica a psicologia e torna a coisa muito perigosa. Além disso, eu acho que cai nesse item a barbaridade que nós estamos vivenciando hoje nos exames muito mal feitos, relaxados, porcamente realizados, para pacientes que vão fazer cirurgia bariátrica. Vocês sabem que para fazer cirurgia bariátrica precisa de uma avaliação de um psicólogo. Vocês conhecem, perguntar para todo mundo, talvez pela primeira vez eu vou ouvir alguém que conheça. Vocês conhecem alguém obeso mórbido que foi fazer uma avaliação psicológica pré-cirúrgica com um psicólogo e que foi desencaminhada, que não foi recomendada para a cirurgia? Alguém conhece? Como é que é a pergunta, professor? Reformula ela para mim. Vocês já viram alguém que foi fazer uma avaliação para cirurgia bariátrica com um psicólogo? Cirurgia pré-cirúrgica, né? Avaliação pré-cirúrgica. E que tenha sido reprovada para fazer a cirurgia? Alguém conhece? Vocês conhecem pessoas que fizeram bariátrica e que foram submetidos a testes? Professor? Sim. Cirurgia bariátrica que foi negado, mas eu conheço de cirurgia estética que foi negado numa avaliação psicológica. Excelente, já é uma coisa excelente, já fico bem contente. Isso eu conheço. Estética, cirurgia plástica. E conheço médicos que não aceitaram fazer uma cirurgia plástica por diagnosticar que a questão da pessoa não é estética, e sim emocional.
e não Excelente. fez e encaminhou ela para uma avaliação psicológica e não aceitou fazer. Isso eu conheço. Maravilha, excelente. É um exemplo aí. O problema é assim, quando alguém vai fazer uma cirurgia estética, uma rinoplastia, por exemplo, cirurgia de nariz, né? Se eu contar uma coisa aqui particular minha, né? Quando eu fiz o 5º ano de psicologia, eu estudei sempre à noite, só estudei à noite na vida, porque eu só podia estudar à noite porque eu trabalhava de dia. Só que quando eu estava no 4º ano de psicologia, eu prestei mestrado na Metodista e eu consegui bolsa da CNPq, só que daí eu tinha que estudar de manhã, porque às vezes eu não ia conseguir chegar na aula à noite, então eu transferi o 5º ano da psicologia para amanhã. Até aí, maravilha. Chegou de manhã, tinha uma moça que tinha um nariz tão feio, tão feio, tão feio. Eu nunca tinha visto uma coisa daquele tipo na minha vida. Era assustador. Primeiro, era uma moça linda, linda, mas tinha um nariz pavoroso. Eu nunca tinha visto aquilo. E aí eu conversei assim, não conhecia nenhuma pessoa, né? Super constrangedor, assim. Aí eu fui olhando aquela menina brilhante, inteligentíssima. E aí eu falei para uma menina, depois de uns 20 dias de aula, tal, cochichei com uma menina, escuta, o que acontece com o nariz daquela moça? Ela falou assim, você precisa ver como era antes da plástica. Era pior do que isso. Ela já tinha feito plástica. E disse que piorou o nariz dela ainda. Era ruim, ficou mais esquisito ainda, mas parece que foi um erro de cirurgia. Por exemplo, uma cirurgia de rinoplastia, cirurgia plástica de nariz, qualquer cirurgia plástica, é possível que haja mesmo um erro, que não dê certo, que não fique perfeito, e a pessoa vai estar preparada para isso. Essa menina, por exemplo, não estava. Extremamente angustiada, ia fazer, acho que a 4ª ou 5ª cirurgia plástica para ver se consertava. Bom, quando alguém vai fazer uma cirurgia plástica, ela precisa fazer uma avaliação, se ela for fazer com um médico cirurgião sério, ela vai precisar fazer uma avaliação, e esta avaliação precisa ser feita por um psicólogo clínico especialista nesse tipo de avaliação. Em regra, como não são tantas cirurgias assim, se encaminha para alguém que sabe fazer essa avaliação. Agora, cirurgia bariátrica virou carne de vaca. Todo mundo faz cirurgia bariátrica. Então, qualquer psicólogo está fazendo avaliação de cirurgia bariátrica. Eu tenho um exemplo de uma moça que fez uma avaliação e que foi aprovada, que é a coisa mais absurda que eu já vi na minha vida. Porque ela é psiquiátrica. E paciente psiquiátrico não pode fazer bariátrica. Está lá entre as contraindicações. Porque vai mexer com a imagem corporal, e se o paciente já é psiquiátrico, nós vamos ter mais problema ainda. E eu acho mesmo que essas avaliações de bariátrica, elas têm protocolo registrado. Não é aplicar um HTP e mandar o cara embora. Pode usar um HTP, mas tem um protocolo lá para fazer. E isso não é feito. Então, é uma coisa para a gente pensar. Alguém está perguntando se a nossa aula vai até as 9h30. Vocês... Sou eu. Ok. Nós realmente tínhamos programado até 9, acho que até 9... Acho que é 9h30 mesmo. Né? Vocês... Bom, nós andamos bastante aqui no nosso código de ética. Já estamos no H. Acho que podemos interromper por aqui e na próxima aula vamos terminar aquilo que é proibido do psicólogo entrar no 3º artigo. Pode ser assim? Ok? Tá ótimo. O que é, professor, HTP? House Tree Person. Árvore, casa, árvore, pessoa. É um teste de psicologia. Vocês vão aprender aí em TEP. Certamente. Vão aprender em TEP. É um teste muito interessante, muito útil, muito bom. Lógico, não pode servir para todas as coisas, mas é um teste muito interessante.
É aquele teste que quando você vai fazer uma admissão numa empresa, o cara dá uma folha de papel e fala, desenha uma casa, desenha uma pessoa humana, desenha uma árvore. É esse teste. É um teste muito simples de aplicar e difícil de avaliar, né? Teste que exige só um papel e um lápis. Só isso. Fantástico o teste, muito interessante. Pessoal, nós Professor, podemos... posso fazer uma última pergunta? Claro. Se você souber, eu tenho muita vontade de fazer estágio voluntário dentro de hospitais. Eu sei que é muito, né, difícil conseguir isso. Se o senhor souber de alguma vaga, de algum lugar que esteja, né, aceitando, acho que nessa época mesmo que a gente está mais, né, querendo, né, precisando fazer, o senhor poderia avisar a gente ou me avisar, não sei? Aviso vocês no grupo, claro. Agora, já quero deixar para vocês uma indicação, para quem quer trabalhar na área de psicologia. Já faz uns 10 anos, mais ou menos, foi criada a residência em psicologia hospitalar. Não sei se vocês sabem disso, mas hoje existe residência, com bolsa do governo, inclusive. Ou sim, a Mequetrefe, mas existe. E o Hospital do Grajaú é um centro de residência aqui na região da Zona Sul. Tem um serviço de psicologia lá, eu já tive muitos alunos que passaram na residência. É para alunos, no ano que vocês forem se formar, vocês podem prestar o concurso público de residência, não é nem muito concorrido, não era pelo menos. E aí vocês vão passar um ano sendo acompanhados por uma equipe multidisciplinar no hospital, e vão trabalhar no hospital 8 horas por dia. É um bom caminho para ingressar na área de psicologia hospitalar, mas precisa estar concluindo o curso. Estágios em hospitais não é nada fácil. O hospital é muito receoso de contratar estagiários, mas às vezes pode aparecer alguma coisa. Se aparecer, aviso vocês. Podemos marcar nossa próxima aula para segunda-feira, às 8 da madrugada, outra vez? Todo mundo concorda? Ou vocês preferem segunda? Mas segunda tem aula de públicas, né? Segunda, é verdade, professor. Segunda não, eu estou variando. É quinta-feira, no dia da nossa aula. Quinta. Ok. Na próxima quinta-feira. Todo mundo pode? 8 Encerramos horas. por aqui, então? 8 horas, ok? Eu vou marcar a reunião já e já vou pôr no grupo, tá bom? Bom fim de semana, boa Páscoa para vocês. Obrigada. Deixa o link no AVA, professor. Deixa o link lá no AVA. Vou colocar, a Pamela me falou, vou colocar lá, tá bom? Valeu, gente, um abraço. Boa Páscoa, gente. Tchau, tchau. Você também. Não exagere no ovo de Páscoa, só no bacalhau. Tchau, professor. Se cuide. Tchau. Obrigado, tchau, até mais. Tchau.